Nós estamos recebendo o gerente de Hidrologia e Gestão Territorial da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais Franco Turco Buffon e com o coordenador do Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Taquari, Emanuel Duarte Silva. Nosso assunto é a instalação de réguas para medir a elevação das águas, município de Santa Teresa, e réguas auxiliares em Encantado, para dar um suporte também para a parte de Roca Salles. Tudo certo? Muito bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia, Marcelo. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Atualmente a gente está passando por um processo de modernização. Essas duas atividades que você acabou de citar, elas estão incorporadas dentro desse processo de modernização do sistema de alerta do Taquari. É um processo que já vem aí ao longo dos últimos 2 anos. No último ano, os equipamentos foram trocados, né, foram atualizados para equipamentos modernos, com transmissão via satélite. O que a gente tinha aqui atendendo em anos anteriores a região eram equipamentos com transmissão de telefonia celular. Esses equipamentos a gente já tinha uma experiência que eles não tinham um nível de confiabilidade tão alto e a demanda, as características da bacia, que é uma bacia de resposta rápida à chuva, requeriam equipamentos que tivessem essa confiabilidade maior de transmissão. Então, uma das primeiras atividades no processo de modernização foi a substituição da maioria desses equipamentos que tinham transmissão via telefonia por transmissão via satélite. Num segundo momento, que é esse momento que estamos agora, a gente começou a fazer o rastreio e a alocação de novas estações. A gente notou que a gente tinha poucos pontos de monitoramento para dar o apoio às previsões e dar apoio até à própria Defesa Civil no monitoramento que existia na bacia. Então, a gente realizou um levantamento identificando as áreas prioritárias para a instalação de novas estações e para a atualização da localização em alguns locais que já tinham estações de monitoramento implantadas. Que aí é onde a gente chega no caso lá de Encantado e no caso de Santa Teresa. A gente, nesse levantamento, junto com as defesas civis, a gente identificou que Santa Teresa seria uma região prioritária para a instalação. Lá não tinha. Lá não tinha. Santa Teresa foi uma Santa instalação Teresa foi do zero. completamente nova. Todos os equipamentos, seções de régua, seções de medição, referenciais de nível, foi tudo instalado lá. E o que acontece lá, quando reflete diretamente, né, nos municípios em sequência, que até chegar, inclusive, em Lajeado e região aqui, né? Exato. A gente tinha uma estação chamada Linha José Júlio, inclusive qualquer pessoa da população tem acesso aos dados de todas as estações em tempo real. A linha José Júlio ficava circunscrita no município de Santa Teresa, mas ela estava a cerca de 20 quilômetros acima no rio da sede municipal. Então, inviabilizava da Defesa Civil ter esse controle da zona urbana. Então, essa estação foi instalada lá em Santa Teresa, na zona urbana do município, vai permitir que eles tenham o monitoramento e controle da zona urbana e com que eles façam a correlação do nível da zona urbana de Santa Teresa com essa estação Linha José Júlio, que está a 20 quilômetros acima no rio. E essa estação de Santa Teresa, que está lá na zona urbana, que foi instalada agora, também vai servir de apoio para que a gente possa gerar previsões melhores para as estações que estão abaixo. É claro que esse processo de você gerar previsões, atualização das previsões de nível, ele vai demorar um certo tempo, porque é necessário que essa estação ele gere uma série de dados, para que a gente possa estar fazendo uma calibração, a modelagem utilizando os dados dessa estação. No momento agora, essa estação gera esse monitoramento contínuo para Santa Teresa e esse auxílio na Defesa Civil no controle da elevação e da descida do nível na zona urbana. No futuro, ela vai conseguir vai ter um impacto positivo para os demais outros municípios a partir do momento que a gente incorpore os dados gerados por essa estação aos modelos de previsão para os outros municípios da Bacia do Taquari. Em Encantado, foi instalada uma seção de réguas auxiliar, que nada mais é do que um clone da seção de réguas que a gente já tinha instalado na cidade de Encantado, porém que era de difícil acesso para a Defesa Civil quando a gente tinha eventos de grande magnitude. Era necessário fazer o acesso de barco, então acabava inviabilizando, às vezes, a Defesa Civil de ter acesso a essa seção. Como eles apresentaram essa demanda, a gente fez essa réplica ali no bairro Navegantes, que foi o local indicado pela Defesa Civil, e agora eles têm acesso a esse novo ponto de monitoramento. Em caso de falha do equipamento eletrônico, eles vão ter um acesso muito mais fácil e o suporte para poder fazer a coleta desse dado e até a transmissão para a gente no escritório, né? Que é outro ponto
essencial é ter essa parceria com as defesas civis. Apesar da gente estar usando os equipamentos hoje mais modernos que você tem de monitoramento hoje no mundo, são equipamentos alemães e americanos que estão instalados aqui na bacia, você tem sempre um risco inerente a ter falhas nesses equipamentos. Então, contar com o apoio da Defesa Civil e das prefeituras no monitoramento e no repasse desses dados é essencial. E os esforços estão sendo empregados em construir essas parcerias e atender essas demandas que estão chegando até a gente das defesas civis. Na verdade, o que as pessoas, né, as que sofrem principalmente com a questão das cheias, o que elas mais buscam sempre, inclusive muito aqui com a rádio, né, Marcelo, de querer a informação o quanto antes possível, claro, né, de se vai chegar a água na casa, se já precisa tirar as coisas, ou se não vai chegar, não seja necessário tirar, enfim. E esse trabalho justamente dos equipamentos com as pessoas, né, da Defesa Civil e equipes, enfim, é que conseguem, pelo menos, o mais próximo possível, né, ou o mais correto possível, ajudar essas pessoas, né, e inclusive a rádio para poder passar essas informações. E essas informações, elas ficam todas disponíveis no site, né, no CPRM. Isso, ficam todas disponíveis no site. Você, com computador ou com celular, você consegue acessar. A interface do site, ela foi construída para funcionar no computador, então talvez você tenha um pouco mais de dificuldade para acessar via no seu aparelho celular. Mas esse é outro ponto que está incluído no processo de modernização. Na verdade, a CPRM está desenvolvendo um aplicativo mobile, então qualquer pessoa vai poder ter no seu celular e receber as notificações de alerta de inundação ali direto no aparelho. Essa é uma atividade a nível nacional. Tem previsão para quando? Possivelmente no ano que vem, ali um pouco depois da metade do ano que vem, os protótipos estejam disponíveis para iniciar a operação. Esse aplicativo ela é a parte de modernização nacional do projeto, porque além da bacia do Taquari, a gente faz a operação de outras 17 bacias, da bacia amazônica à bacia do Caí, pequenininha, que está encaixada aqui. E o aplicativo ele vai atender todas essas bacias, está em uma fase avançada de construção. Acho interessante comentar sobre a fala da Rita, que essa questão do equipamento, da defesa civil, da comunidade querer saber o dado em questão mais rápida possível, né? Claro, é muito importante, assim, e a gente tem tratado porque esses equipamentos que estão na margem do rio alimentando essa plataforma e possivelmente em breve esse aplicativo, eles são equipamentos eletrônicos, né? E isso gera muita expectativa nas pessoas, na sociedade de modo geral, principalmente nas defesas civis que durante os eventos estão mobilizadas, né? Porque como são equipamentos eletrônicos, esses equipamentos, eles naturalmente apresentam defeitos eletrônicos, né? Uma bateria que descarrega, um sensor que queima com um relâmpago, principalmente durante os eventos extremos, assim. Então, essa parceria que a gente tem tentado fortalecer junto às defesas civis e instalando réguas como essas que estão sendo instaladas agora, acho interessante lembrar também que a gente fez em Taquari, lá no final da bacia, a gente botou também ponto de monitoramento novo, em Porto Mariante também, né? Então, essa parceria instalando, como a gente fez aqui em Lajeado mesmo, a gente não tínhamos essas réguas até o ano passado, a gente botou réguas físicas, além do equipamento, elas servem de alguma forma como uma redundância para dar segurança à informação, porque em algum momento esse equipamento vai apresentar uma falha. Quando acontecer essa falha, a nossa parceria com a Defesa Civil tem que estar forte para que eles consigam manter o monitoramento quando esses equipamentos estiverem sob período de manutenção, né? Então, é sempre bom a gente reforçar essa parceria, né? Celebrar essa parceria que a gente está conseguindo fazer com as defesas civis, no sentido de que isso é o que a gente chama, assim, tecnicamente, de uma redundância da informação, né? Se uma para, a outra vai poder continuar. Esses equipamentos, então, de cima para baixo, Encantado, Lajeado, Porto Mariante, Taquari, tem mais algum outro local? Tem, a gente tem lá em Linha José Júlio. É importante a gente registrar, né? A gente tem em Linha José Júlio, que é logo um pouquinho abaixo da usina de 14 de julho, tem uma acima de Santa Teresa, agora a gente tem em Santa Teresa, temos em Mussum, temos em Encantado, aqui em Lajeado Estrela, em Bom Princípio, na Eclusa, a gente tem Porto Mariante, Taquari. Além disso, tem mais alguns pluviômetros espalhados na bacia. Em Auler tem lá a gente Vacaria, Ibiraiaras. Vacaria, Serafina Correia. Não, Guaporé a gente tem outro. Também tem um na equipamento. Eclusa, Bom Princípio ou Bom Retiro?
Bom Retiro. Bom Retiro. Bom Retiro. Desculpe, você me Bom corrigiu. Princípio Exatamente. é outro ponto, só que na bacia do Caí. Não, São perfeito. vários, sabe, gente? Esses novos investimentos, esses novos equipamentos, investimento aproximado de quanto? É um investimento bastante alto. Cada equipamento desse, ele tem um custo de aquisição ali na ordem de R$90 mil, entre 80 e 90 mil reais. Mas além desse custo da aquisição do equipamento, você tem os custos de manutenção. Cada sensor de nível desse, que costumam dar problemas recorrentes, eles estão saindo na faixa ali dos R$6 mil substituindo. É equipamento que é trocado assim de forma recorrente. Além disso, tem Quanto tempo mais ou menos essa troca? Uma manutenção, Assim, a manutenção, todos os pontos de monitoramento, eles recebem uma manutenção periódica. A cada 3 ou 4 meses, uma equipe do Serviço Geológico vai passar para visitar. Perfeito. E aí teríamos, assim, a gente não gosta muito de divulgar números de valores, assim, mas já que vocês tocaram no assunto, porque aí envolve outros custeios, né? Diária de equipe, mobilização da equipe. Salários, é uma conta complexa até chegar ao valor final. Exato, mas assim, isso a gente se programa para cada 3 ou 4 meses passar. Se apresentar defeito o equipamento, aí sim a gente se agiliza em menos tempo, geralmente trabalha até 10 dias para vir no ponto substituir o equipamento quando nacional. nós temos a peça de substituição. Acho bom. Isso aí. Porque são peças, como o Emanuel comentou, são muito caras, é difícil de adquirir. Agora, na pandemia, a gente teve um problema com os sensores de nível. As células internas, eles vinham a maior parte da Alemanha e a fábrica simplesmente parou por falta de insumos e a gente passou uma temporada sem receber nenhum equipamento. Reflexo da pandemia. Tendo que recorrer a fornecedor chinês. Eu gostaria só de colocar um ponto sobre isso, assim, que aproveitar o espaço que vocês estão dando pra gente, porque é muito bom que a sociedade se entenda a importância desse tipo de monitoramento, porque aqui em Lajeado mesmo, ali em Estrela, o nosso equipamento já foi vandalizado algumas vezes. O pessoal vai lá para pegar o fiozinho de cobre do fio, ele arranca o fio, a gente perde a comunicação com o equipamento e toda a comunidade fica sem o dado. Então, a gente tem que ver, assim, porque esses valores que nós citamos, eles são valores que englobam toda uma sequência de ações para compor esse valor. Mas se alguém for lá tentar furtar isso, não vai conseguir vender por nada. É uma plaquinha que vai não tem causar um problema gigantesco para a própria pessoa, muitas vezes, né, dependendo do local onde a pessoa reside, a gente imagina, né, e de qualquer maneira vai causar para outras pessoas, né? Então fica esse apelo, né, que as pessoas, a gente sempre pede, né, que não ocorra o vandalismo, mas nesse caso a consequência ela é muito maior, né? Ela é uma consequência que afeta a vida das pessoas, né? Inclusive, porque se trata de enchente ou de cheia. Na última vandalização que aconteceu aqui em Estrela, poxa, foi exatamente no momento que o rio estava subindo, estávamos todos atentos aos dados, de repente os dados encerram, não tem mais o dado aí. Bom, aí que eu falo, a redundância da régua física na margem do rio, com a Defesa Civil, para continuar tendo o dado. Porém, ele deixa de ser em tempo real, né? A gente deixa de estar disponível para todos. A gente já está quase encerrando em questão de horário, mas eu gostaria que vocês também comentassem ainda para os nossos ouvintes o que representa essa modernização, né, de tempos em torno de um ano, principalmente para cá, né, 1 ano e meio, 2, de toda essa modernização, o que isso significa na prática para as pessoas? Eu diria que a palavra central é confiabilidade, que a informação vai estar disponível na hora que elas precisarem. E além de aumentar a cobertura em relação ao monitoramento dessas cidades, atender mais municípios, mais pessoas. São 2 diretrizes fundamentais assim, do processo. É uma evolução, né? Que a gente conseguiu, foi bastante assim, a gente teve que envolver muitos esforços para conseguir todo esse recurso, todo esse equipamento e tal. Então, é legal quando isso é valorizado, que quando a pessoa dá importância para isso, né? A gente, por exemplo, estamos nesse processo, a gente não encerrou, a gente tem programação para ampliar ainda mais essa rede de monitoramento. Por exemplo, no Rio Forqueta, né, na Barra do Rio Fão, é um ponto que a gente provavelmente... Guaporé, a gente também está estudando a localização. O Rio Guaporé também, a gente vai instalar mais equipamentos. A do Fão é a próxima, provavelmente? Isso. Provavelmente em meados de fevereiro ou março do ano que vem, vai receber um equipamento novo lá também, que é um grande afluente, né, os grandes afluentes, o Guaporé, o Fão. E todos esses que você citou têm um prazo até 2023, 2024 para conclusão? 2023. A gente é difícil trabalhar com prazos porque a nossa logística ela é bem complexa, mas assim,
fevereiro de 2023 ou março, um desses 2 pontos certamente vai estar sendo modernizado. Aí o restante a gente vai de acordo com as nossas possibilidades. Né? Tá certo. A gente torce para que não ocorra nenhuma cheia, né? Mas a gente estamos numa região onde, né, de vez em quando isso acontece e poder contar com esses equipamentos, com o trabalho de vocês, das equipes da Defesa Civil, né, a própria rádio, a equipe que se mobiliza totalmente para ajudar as pessoas. É importante a gente saber que tem esse equipamento, que tem esse site para... A gente agradece mais uma vez aí a presença de vocês. Rita, só uma curiosidade. Geralmente a gente lembra do sistema de alerta durante a cheia, né? Mas os dados que estão sendo gerados em todos esses pontos de monitoramento, eles não são apenas usados para cheias. Qualquer obra que você for fazer de drenagem na cidade, construção de pontes, esses dados são fundamentais para que os projetos sejam executados. A gente lembra dele principalmente nesse momento, mas os dados estão ali para quem precisar. A gente agradece a oportunidade também, Rita, Marcelo. É sempre um prazer voltar aqui em Lajeado para falar sobre esse assunto que a gente trata com muito carinho, né? E a gente se esforça muito para que tudo funcione bem para todo mundo, né? Não só nossos grandes parceiros Defesa Civil, mas em parceria com a sociedade de modo geral. Tá certo. Muito obrigada. Conversamos com o gerente de Hidrologia e Gestão Territorial da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM Franco Buffon, e o coordenador do Sistema